o livro de Mateus 7, 24, que é o fim do sermão da montanha. Jesus diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei o homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E Jesus vem falando do rio que desce sobre aquela casa. E foi contra aquela casa. E o rio foi contra aquela casa, mas a casa estava sobre a rocha. A rocha é Cristo. Cristo é o verbo. E o meu encarregado, ele falou bem assim: pastor, mas a palavra e Cristo, mas ele não manifestou em carne. E eu falei para ele: você lembra do livro do Gênesis? Que soou a palavra. Por isso no Evangelho de João fala sobre isso, o verbo. O verbo se fez carne e habitou entre os homens, homem de dores. E ele ficou olhando para mim e falou assim: o verbo, aquela palavra que você leu lá no livro do Gênesis, habitou entre os homens. E a palavra é que nos leva a vencer as guerras. Eu queria falar hoje sobre a religião e o falso profeta. É algo que tem crescido muito. Sempre houve. Quando você vai ler a história das tribos, você vai ver que a tribo do norte, ela foi marcada pela religião. Judá foi pouco, mas Judá ainda teve os reis de Judá, que ainda se prostraram diante da religião, como Manassés. E a religião, ela tem crescido muito. E quando você vai ler a Apocalipse, você vai ver que a religião no final do tempo vai estar no ápice. A religião. Por isso que Constantino, quando ele viu todo o contexto, ele falou: contra isso não tem como vencer, tem que se unir. Ele falou assim: vamos fazer algo aqui para teu povo. É por isso que o índio, ele adora a árvore, o sol, a lua, porque o homem é trino, corpo, alma e espírito. E era sobre isso que eu ia falar sobre você aqui com vocês, aqui no primeira carta dos Reis, capítulo 17. Eu creio que você já conhece o texto e o contexto. 1 Reis 17. Essa história aqui vocês conhecem, né? Essa história aqui. 17, 1 Reis 17. Ora, Elias de Tesbi, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exento-me mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio Elias: saia daqui e vá para leste, esconde perto do riacho de Querite, a leste do Jordão, e você beberá do riacho. E dei ordem aos corvos que alimente lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, e foi para o riacho de Querite, leste do Jordão, e ficou lá. Esse corvo trazia pão e carne e bebia água do riacho. Aqui tremendo. A guerra aqui era sobre religião. O reino do norte, que as 10 tribos, estava contaminada. E quando você vai ver a história,
90% da população adorava a Baal, que para eles era o Deus da chuva, era o Deus da prosperidade, e trazia chuva, e assim trazia grãos. E Azera, eles adoravam a esses dois deuses. Aqui é como surgiu a religião do Reino do Norte. Havia uma palavra de Deus ao rei Davi, que a espada não sairia da casa de Davi, devido ao adultério de Davi. E quando você vai ler em 1 Reis capítulo 12, Roboão, ele ali aumenta os impostos, não pede conselho aos mais velhos, mas aos mais novos, aumenta os impostos. E as 10 tribos não aceitam aquilo que o rei tinha proposto. Não queria mais pagar esses impostos altos. Foi quando Roboão pega o exército para guerrear contra o Reino do Norte. Mas Deus levanta um profeta e cessa a guerra, e cada um vai para a tua casa. E nesse período que Deus cessa a guerra, Deus levanta o profeta Aías e vai até a Jeroboão primeiro. E Jeroboão estava no Egito, porque Salomão tenta matá-lo, ele foge para o Egito. Depois ele vem de volta, e o profeta rasga uma capa, divide a capa em 10 e diz assim: a partir de hoje, assim diz o Senhor, tu serás rei das tribos do norte. Deus coloca Jeroboão primeiro como rei das 10 tribos. Só que havia as festas judaicas, né, que eram 7 festas. As primeiras festas era a Páscoa, depois vem a festa da colheita, e depois vem as festas dos tabernáculos. E Jeroboão, ele não confia na palavra que Deus tinha dito a ele, que ele seria rei sobre as tribos. O que ele faz? Quando você vai ler aqui em 1 Reis capítulo 12, versículo 25, diz assim, ó: e Jeroboão fortificou Siquém nos montes de Efraim, aonde passou a morar, e depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para dinastia de Davi. Se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifício no templo do Senhor, novamente dedicarão a sua lealdade ao Senhor dele, a Roboão, rei de Judá, e eles vão me matar e vão voltar para o rei Jeroboão. Não vai voltar para o rei Jeroboão. E depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém, aqui estão os teus deuses, ó Israel, que tirou vocês do Egito. E mandou o bezerro, e mandou para um bezerro em Betel e outro em Dan. Olha só, a decisão de Jeroboão primeiro foi levar ao povo ir contra Deus. Ele tirou o poder de Deus, falando às tribos que tirou o povo do Egito foi os deuses, não o Senhor. Ele induz o povo aqui por causa do poder. Ele não confia na palavra que foi dada por Deus, porque foi Deus que falou. Amém? Foi Deus que falou. Por isso que nós temos que se alegrar, entendermos que
tudo que está acontecendo é sinal da volta de Cristo. E ele faz as 10 tribos adorar o bezerro de ouro, porque ele tinha medo de perder o trono e ser morto. Mas quem tinha prometido para ele era Deus. E ele faz isso. Ele levanta o altar ainda em Betel, e o povo agora começa a adorar esses deuses. E Jeroboão construiu altares de idolatria e designou os sacerdotes dentro do povo, apesar de não seres levitas. Olha só, ele vai tudo ao contrário. Levanta sacerdote que não era sacerdote e levanta altares. Aí começa a religião, e isso se propaga, começa a crescer. E depois disso vem o Jeroboão II e vem os outros reis. Começa a idolatria, eles começam a se matar entre eles, assassinar reis e assim vai. E quando chega aqui, no capítulo 16 de 1 Reis, com a morte do rei, assume agora o pai de Acabe, Oris. Ele é estabelecido rei de Samaria, ou seja, de Siquém, que era Siquém ainda. Ele vem comprar Samaria com 2 talentos de prata. Ele compra Samaria com 2 talentos de prata, edifica Samaria, porque era uma rota que passava a caravana. Ele estabelece Samaria, uma cidade forte, economicamente forte, com poder. Mas faltava algo. Faltava algo ainda para atrair o povo para a cidade. O quê? A religião. Tinha um filho, Acabe, príncipe Acabe, e agora até Baal tinha uma filha chamada Jezabel. Até Baal, ele era sacerdote dos Sidônios. Era rei dos Sidônios. Jezabel era sacerdotisa da deusa Azera e de Baal. Essa mulher tem uma influência muito grande. Ela tem uma lábia muito poderosa. Para você ter ideia, o Josué, a história diz que ela mandou matar todos os profetas de Deus. Todos os profetas. Essa mulher era possuída de demônios. E agora Acabe, ele segue, quando você vai ler aqui, 1 Reis 17, versículo 31, fala que ele segue o caminho de Jeroboão. Está aqui, versículo 30, 31. Então ele apenas achou que não tinha importância, cometeu os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, mas também se casou com Jezabel, a filha de Etebal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu o altar para Baal e fez também poste sagrado. E ele provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, mais do que a todos os reis de Israel antes dele. Durante o seu reinado, El de Betel construiu em Jericó e lançou alicerce à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo. Ele introduziu a religião nas tribos. E quando nós olhamos o contexto do nosso país, quando pastores chegaram nesse país, pastores foram enforcados, pastores foram mortos por causa da religião. Pessoas na África diariamente são mortas por causa
da religião. E aqui no nosso país a religião ela é poderosa. A religião ela é tão poderosa no nosso país que a religião ela tanto é no mundo secular como dentro da igreja. Quando nós passamos a ler a palavra e começamos a olhar todo o contexto da igreja brasileira evangélica, você vai ver poeiras religiosas, pessoas religiosas, e cada vez mais a religião tem crescido e com ela a apostasia. A apostasia ela tem crescido cada vez mais. As pessoas negando a fé, abandonando a fé. E pessoas seguindo. O que é apostasia? É quando você se aporta de Deus, quando você para de seguir a Deus. E não só isso, é quando você segue pessoas que usam o nome de Jesus, prega Jesus, mas não prega o Evangelho. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Nós fomos chamados para pregar a palavra. É a palavra, é o Evangelho que transforma, é o Evangelho que cura. Nós não precisamos de outras estratégias. Não. Eu tenho falado que eu não preciso o cego ver, paralítico andar, ou aqui o pão caiu do céu aqui, ou o céu se abrir e anjos subir e descer para acreditar na palavra, acreditar que Ele é na nossa vida, que Deus Ele é presente na nossa vida. Porque a religião traz isso. E nós vamos ver aqui que a religião, ela traz sinais para as pessoas acreditar. Sinais, sacrifícios. Hoje é o dia da religião aqui no nosso país. É o dia da Aparecida. Onde pessoas saíram da sua cidade a pé. Onde pessoas estão em jejum até agora, sem comer nada. Pela religião. Onde pessoas fez sacrifícios. Soltou fogos. Doaram cesta básica. A religião. Amém, Bono? A religião. Hoje é o dia da religião. Onde as pessoas fizeram seu sacrifício hoje. E essa religião, ela tem crescido cada vez mais. No coração, no altar das pessoas. Aí Deus, o soberano, levanta um homem. Que a história não fala sobre os seus pais, não fala da sua família, mas a presença desse homem, as palavras que saiu da boca desse homem, ela soa nos evangelhos. Até hoje, o nome desse homem é lembrado. Por quê? Pelo compromisso que ele tinha com aquele que chamou. Primeiro ponto aqui. Como nós não tivemos mais aqui, eu e você. Como que no bairro onde você mora, as pessoas que fez parte do convívio com você, como que vai lembrar de você? Um legado. Porque nós olhamos para esses homens, igual a Elias, Eliseu, Paulo, Pedro, João, homens que até hoje é lembrado. Homens que deixaram marcas no caminho pelo fato que viveram pelo um Deus poderoso que entregou a eles uma missão de levar a palavra do verbo. Eu sempre tenho falado,
Aonde Deus colocou você é para um propósito. Na rua onde você mora, aonde você trabalha, as pessoas que fazem parte do teu convívio, com quem você se relaciona todos os dias, há um propósito. Deus te levantou você nessa cidade. Aonde você vai? Você vai como um altar, como um sacerdote, para levar essa mensagem aqui. Porque a guerra nossa é contra a mentira, é contra a religião. Nós estamos combatendo isso. Como? Com a palavra. A verdade traz clareza, a verdade abre os olhos. A verdade transforma. A verdade é igual a marreta. Como diz lá em Jeremias 23, versículo 29. Não é minha palavra como o fogo, diz o Senhor dos Exércitos. Marreta que esmiuça a penha. A palavra tem poder. A palavra tem poder de transformar o bebo. A palavra tem poder de transformar aquele que está caído, aquele que está sem esperança, aquele que está sem expectativa, o lar que está destruído. Deus, através da palavra, Deus levanta, cura a alma, transforma a alma. Poder da palavra. E Deus levanta esse profeta. Está Acabe prosperando. E quando você vai ler, Samaria estava rica, prosperando. Mas todo final de semana era Baal, 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 Baal. Ao ponto, mas estava tão terrível a apostasia, cresceu tão que Deus agora interveio. Tão grande estava a prostituição, porque quando ia adorar Azera, os israelitas, eles iam ter relação sexual no templo com essa deusa, as mulheres. E eles tinham Baal como Deus da chuva. Por isso que Deus usa a palavra. Que mandou parar de chover, não foi Deus. Foi a palavra. Porque quando o profeta Elias, ele anuncia não vai chover, o que sai da boca do profeta é o verbo, é a palavra. Ele fala aqui, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exemplo, mediante a minha palavra. Cerrou. Trancou as portas do céu. Mas por que trancou as portas do céu? Você lembra lá em Deuteronômio 11, versículo 17? E na segunda carta, que é a carta da segunda lei, qual foi Deus usando a Moisés? E Moisés estava lembrando o povo. 11, 17. O versículo 16 diz assim, por isso tenha cuidado para não seres enganado, levado a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante a eles. Caso ao contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza. Assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor está dando a vocês. Então o profeta Elias conhecia a palavra. O profeta Elias usa o que já estava escrito. Amém? Então o profeta Elias, a história, eu imagino, que deveria ter os seus pais, deveria ser o discipulador desse homem aqui, não é possível? Que discipulou a ele acerca do Deus vivo. Porque Elias era de Tesbi.
Tesbi era uma cidade de Gileade, na montanha de Gileade. Qual é a economia de lá? Grãos, e era também, a economia era pele de cordeiro, lã de cordeiro e a carne de cordeiro. Era a economia de Gileade. E Deus agora vai lá em Gileade, ficava ao leste de Jordão. E Deus chama Elias. A Bíblia não fala que forma que Deus chamou. A Bíblia diz que Deus agora leva Elias para essa missão aqui árdua. E você vai ver que Elias, um homem de fé, é um homem de fé. Elias não faz igual Isaías. Eu sou pecador. O que eu vou? Não como Jeremias. Jeremias falou: não, Senhor, passo de uma criança, não dá para eu ir, não. Não como também o profeta Moisés, quando Deus chamou ele, falou: Moisés, não, eu não sei falar. Todos eles, porque eles sabiam que a responsabilidade de levar a palavra de Jeová ia contra o princípio daquele povo. Ele sabia que era árduo e sabia que era espinhoso. E todos eles, a princípio, resistiram. Mas esse cara aqui, o profeta Elias, ele aceita o desafio no momento mais difícil que essa nação estava passando no Reino do Norte, que a apostasia já tinha tomado conta. Acabe e Jezabel e a religião. Acabe era um homem do pecado, um eunuco, e Jezabel era besta e tinha a religião. E Deus levanta esse homem aqui, e ele vai até o rei. A Bíblia diz aqui que ele vai até o rei, fica de frente com o rei, e ele diz assim: olha, ó rei, segundo a minha palavra, não vai chover mais durante esse tempo. 3 anos e 6 meses sem chuva. Agora Deus tira o profeta de Samaria e leva para o rio Querite, que ficava ao leste do Jordão. E ali Deus, ele passa a sustentar o profeta. Eu só acredito porque está escrito. Deus de manhã chamava o corvo: vem. Ele vinha. Eu creio que Deus colocava o pão e a carne no bico do corvo. Fala assim: olha, você tem uma missão agora, o quê? Vai no leste do Jordão. Você sabe onde é? Sei. Lá tem um homem, Elias, meu servo, leva isso aqui para ele. De manhã levava lá. E de tarde, da mesma forma. Um ano, Deus sustentou o profeta ali. 1 ano naquele lugar. 1 ano Deus sustentou. E cada vez mais que não chovia, as coisas apertavam em Samaria, porque ele dependia dos grãos. Óbvio que tinha pessoas que tinham os seus celeiros, eles guardavam os seus mantimentos, mas não havia água, não chovia. E a água foi acabando, o alimento foi acabando e foi passando. E a pressão era no rei, porque sempre a pressão vai ser no líder. Amém? Sempre a pressão é no pai de família. A responsabilidade é sempre no pai. Quando o filho quer uma coisa, é filho, pai, não é mãe, é pai. A nossa responsabilidade como sacerdote é discipular os nossos filhos, como na palavra.
incentivar os nossos filhos a ler a palavra, ensinar os nossos filhos o caminho que se deve andar, porque nós conhecemos a Deus, nós temos experiência com Deus, e os nossos filhos estão começando agora. Quanta situação nós já passamos, e eu e você viu a mão de Deus. Quantas vezes você estava num momento difícil, querendo desistir, querendo abrir mão de Deus devido à luta. Amado, tribulação, guerras, não tem poder de separar eu e você da mão do amor de Deus. A gente ouve muita gente falar: não, eu desviei porque a pressão estava muito grande, porque eu fui perseguindo tal igreja, porque as pessoas, assim, as pessoas. Mas Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, capítulo 5, 3, ele fala que a tribulação, ela gera, a primeira coisa que ela gera, Rogério, é a perseverança. É a perseverança. É a perseverança, depois a esperança e a experiência. Então, amado, nós temos que ensinar, nós temos que meditar, para que nossos filhos entendam que não existe Deus além do nosso, um Deus que ouve, um Deus que aporta, um Deus que Ele nos guia no caminho. O salmista Davi, nos Salmos, está repleto dessas palavras, né? Tá? Ele vai ser: deleite no Senhor, que Ele vai conceder o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o muito Ele fará. É Deus que nos sustenta, Deus que nos guarda. Olha a sua vida, você é o maior testemunho. Olha onde você estava, e a palavra trouxe você, a palavra do Evangelho trouxe você. Você era prisioneiro, e Deus foi lá na prisão, Ele abriu as portas da prisão, Ele tirou você lá dos vícios, que até mesmo você achou que não teria mais jeito, mas Ele foi lá, te libertou, abriu as portas da prisão, trouxe você. A maior prisão do homem que eu tenho aprendido é aqui, ó. É a maior prisão do homem. É quando o homem se assujeita às paixões da carne e se desvia o seu eu, o seu ego, a sua soberba. Aqui, Deus tem cuidado de nós, da mesma forma que Deus estava cuidando aqui do profeta. Deus tem cuidado de você, da sua casa, por mais que nós não merecemos, por mais que nós não somos dignos. Igual disse o centurião: Senhor, eu não sou digno de o Senhor entrar debaixo do meu telhado, mas diz só uma palavra que o meu servo sarará. Diz só uma palavra. Eu quero que você entenda que a palavra tem poder. A palavra tem poder para destruir a religião e esses falsos profetas. E você foi chamado no teu bairro, e você foi chamado, sabe, nessa cidade, para que você defenda a palavra, que você pregue a palavra, que você vai ser uma luz. Pessoas vão estar ouvindo mentira, mas você vai estar pregando a verdade. Pastor, a verdade que libertou você, a liberdade que quebrou as correias de você, a palavra que abriu os seus olhos. Hoje você consegue enxergar. Hoje o teu coração ele se inclina diante desse Deus vivo, desse Deus poderoso. Hoje você chega na tua casa, você dobra o teu joelho e você vira para a parede, porque você tem a certeza que Deus está ali, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, e você ali ora: obrigado, Deus, pelo meu pão, obrigado pela minha esposa, obrigado pelo trabalho que o Senhor me deu, obrigado pela prosperidade que o Senhor me deu. Pai, eu tenho crescido, eu tenho me levantado, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o poder da palavra. Elias estava lá e Deus estava cuidando do profeta Elias. Deus não esqueceu do profeta. Deus estava tratando com a religião, mas Deus estava cuidando da igreja.
Sempre Deus ele vai tratar com a religião, porque a religião mata, a religião aprisiona, a religião, amado, ela escraviza. Contra as pessoas que nós conhecemos que está escravizado, está aqui esse profeta aqui, que o próprio Jesus lembrou dele. Quando você lê em Mateus capítulo 17, versículo 3, a Bíblia diz que Jesus está no monte da transfiguração. Estava lá Jesus, e apareceu Elias e Moisés. Moisés representava a lei e Elias o profeta, os profetas. Tiago lembrou do profeta Elias, como Marcos também lembrou de Marcos capítulo 11, 13. João lembrou de Elias. Jesus lembrou do profeta Elias no Evangelho de João capítulo 6, versículo 21. Lucas citou Elias na primeira carta, em Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 1, lembrou do profeta Elias. Porque a palavra até hoje soa. E Jesus perguntou: quem dizeis que é o filho do homem? E alguém disse assim: Elias, Jeremias. Elias foi lembrado. Elias não escreveu livros, mas a importância desse profeta por levar a palavra. Eu quero que você entenda que é a palavra que transforma, é a palavra que cura, é a palavra. É a palavra. O profeta lá, Hebreus, o pregador de Hebreus, ele fala sobre isso. Hebreus capítulo 4 fala que a palavra é como uma espada de dois gumes, que ela vai na divisão da alma. A palavra. Nós estamos fazendo a casa abençoada lá perto da faculdade, e o rapaz me ligou: pastor, como foi tremendo, pastor. Antes ele falou assim: pastor, a minha sogra falou que você pega uma palavra específica para você falar, que a moça está com depressão profunda, a moça está muitos meses na cama, não levanta para comer, só sai de lá para ir no psiquiatra e volta em cama. Já faz 2 semanas que nós estamos lá. Ele me ligou na quarta-feira, falou assim: pastor, escolhe uma palavra aí específica. Aí eu falei assim para ele: deixa eu falar uma coisa para você. O mais importante vocês fizeram. O que, pastor? Você abriu a porta. Não foi para mim? Não foi para Efraim que você abriu a porta. Você abriu a porta para o homem mais poderoso dessa terra. O que, pastor? Você abriu a porta para Jesus. Então fique em paz, porque toda palavra que é falada nesse lugar vai trazer mudança, cura, libertação, vai trazer avivamento para essa casa. O que, pastor? A palavra está aí, o verbo está aí, Deus está aí. Aí na sexta-feira ele me ligou: pastor do céu, foi tremendo, pastor. Misericórdia, pastor. Com um avivamento, pastor. Pastor, a Valéria levantou da cama, pastor. Ela veio para a sala, pastor. Ela participou do culto, pastor. Pastor, que tremendo, pastor. O poder da palavra. É por isso que eu falei aqui, no livro de Mateus 7:24, o poder da palavra. Aquele que ouve as palavras desse livro e a pratica, traz mudança para o teu lar, traz mudança para o teu casamento, e traz mudança para o teu esposo e para a tua esposa. Pastor, porque o meu esposo ainda está resistente. Pratica a palavra. Não vai ser nem necessário você falar nada, é só você praticar a palavra. O que a palavra fala para você ser o bom pai?
Fala sobre isso. Para você ser um bom esposo, fala sobre isso. A Bíblia diz que o esposo tem que dar vida. Não é isso que a gente ouve no casamento, né? Que ele é o cabeça, mas ele manda o esposo dar vida pela esposa, se sacrificar pela esposa, como Cristo, sabe, se sacrificou pela igreja. A palavra há poder. Você vai ver todos os dias essa palavra que você prega, essa palavra que você ouve, essa palavra que você pratica, tem poder. Poder para destruir muralhas, para trazer avivamento. E muita gente fica assim, como gostaria de ter o avivamento, mas o avivamento é a palavra. Porque o avivamento não é só cantar e ter emoção, chorar, sentir sabe, a brisa, o grande avivamento. Não, avivamento traz mudança. Avivamento vai combater a religião mentirosa que é a palavra. Avivamento que não há transformação, avivamento que não há mudança. Eu sinto no domingo um avivamento, mas na segunda eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo mentiroso, enganador, trapaceiro, sabe? Eu não cuido do meu lar, não cuido da minha família. Eu não tenho o prazer de cuidar daquele que eu amo, não tenho o prazer de sacrificar pelo aquilo que eu amo. Como sacrificar aquilo que eu amo? Quando você ama, você se dedica àquilo que você ama. Você cuida daquilo que você ama. É igual uma flor que você tem um jardim na tua casa. Se você não cuidar do teu jardim, se você não regar, vai chegar um momento, sabe o que vai acontecer? Que aquela flor vai morrer. Porque aquela flor não há água. E Deus vem com juízo sobre as tribos, porque Deus amava. Amém? A Bíblia diz que a água do rio acabou. Acaba a água. Está aqui, o versículo 5. E ele fez o que o Senhor tinha dito, e foi para o riacho de Querite, leste do Jordão, e ficou lá. A Bíblia diz aqui que ele fez aquilo que Deus falou. Deus já falou com você, já girou no teu coração, então faça. Nós sabemos quando é Deus falando. Por que está resistindo à voz de Deus? Deus já mandou você fazer. Faça. Com toda a sua força, com todo o teu entendimento, faça. Pastor, seja você o profeta da tua casa. Seja você a profetisa da tua casa. Se posicione. Eu estava trabalhando no Roger, eu estava lá. E a pastora me ligou falando que a Sofia começou a ter febre muito alta. Eu estava trabalhando, aí Deus falou assim para mim: você vai chegar na tua casa hoje, e você vai colocar esse mal para ir embora. Você vai botar você vai meter o pé na porta e vai botar aquele trem para andar. Porque toda vez que é para fazer o culto das mulheres, ou o Gustavo ou a Sofia fica ruim. É incrível. É incrível. Mas cheguei em casa, amado, desci do carro já gritando: sai daqui, em nome de Jesus. Mas gritando mesmo. Acho que os vizinhos falaram assim: esse cara tá louco. Sai gritando: sai daqui em nome de Jesus. Sai expulsando mesmo. Sai. E comecei: aqui você não tem poder, aqui você não tem autoridade. Essa casa aqui serve o Senhor dos Exércitos. E saí expulsando, amado. E entrei dentro do banheiro, entrei dentro dos quartos dos meninos. Isso aí, fui para a sala e mandei o fogo mesmo. A palavra é poder. Entenda que tudo que sai da boca é poder. E quando você começar a exercer essa palavra que é poder, vai haver uma mudança radical na tua vida. E vai haver uma mudança radical daqueles que estão à tua volta. Sabe por quê? Porque a unção vem através da palavra.
A virtude vem através da palavra. A palavra que o que, pastor? Que você pratica. Tem que ter uma prática. Aquilo que, se você percebeu, o profeta foi lá. O profeta, ele usou a palavra de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 16 e 17. Ele usou a palavra que Deus já tinha falado através de Moisés para aquela nação. E nós sabemos, amado, o que nos separa de Deus. Deus, o desejo de Deus é que você seja livre. Pastor, livre. Você sabe o que é liberdade? Aqui. Não tem dúvida daquele que chamou você. Não tem dúvida daquele que chamou a tua casa. Deus chamou a tua casa. Pastor, se Deus chamou minha casa está em guerra. Ah, glória a Deus, ela aqui está em guerra. Assim você vai colocar a sua cara no chão e você vai orar. Pastor, a minha vida é de guerra. Glória a Deus que você está nessa guerra. Se não fosse essa guerra, você estaria desviado. Amém. De que se queixa, pois, o homem vivente que não se esquece dos seus próprios pecados? Deus, ele lembrou de você. Pastor, Deus lembrou de você. E Deus tem lembrado de nós todos os dias. Então se posiciona para você vencer esse mal que quer vencer o seu lar, o seu casamento. Ele quer vencer os seus filhos. Ele quer vencer, sabe, os seus parentes. Tudo aquilo que está à tua volta. Mas Deus colocou você lá como profeta para destruir a religião, para destruir a mentira, para destruir o engano. Por quê, pastor? Porque você conhece a palavra, você conhece a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando você praticar a verdade, as pessoas vão enxergar de longe. Lá vem aquela perturbada. Chamava o profeta de Elias de perturbado. Por quê? Porque ele pregava a palavra e vivia a palavra. Nós temos que viver a palavra. Porque quando você começar a viver a palavra, o teu marido vai ser impactado. Você sabe, na hora que ele estiver perturbado, ele vai assim, ora por mim, por favor. Ele vai dobrar o joelho e você vai botar a mão na cabeça dele e você vai expulsar os demônios na vida dele. Hein? Pela palavra. Agora, se você não praticar a palavra, você vai ser aquele igual aquele candeeiro. Quando acaba o gás, só o cheiro de fumaça. Misericórdia. Eu lembro quando eu ia lá para os meu bisavô lá no sítio, era aquele candeeiro, a gente só dormia ao cheiro da fumaça. Aquele era remedinho, cheiro do querosene. O serviço já virava, já dormia. Você lembra? O que? Eu estou com 50, uns 40 anos atrás, 45, eu ia lá para o meu avô, e não tem energia lá, e era a base do candeeiro. Você está entendendo? Seja um crente, cheio de Jesus, cheio, sabe, da palavra para as pessoas. Quando vinha a você, vai assim, meu Deus, esse homem é de Deus, essa mulher é de Deus. Alguém sempre vai lembrar de você. Não lembro de um profeta, vai ligar para você, ora por mim, pelo amor de Deus, porque eu sei que você é homem de Deus. As pessoas vão lembrar dos seus feitos, daquilo que você é, porque você tem pregado e vivido essa palavra. A palavra. Deus falou assim para o profeta, já estou encerrando. Deus falou assim para o profeta: sai daí, vai a Sarepta, uma região que era de gentio. Levou o profeta, tirou o profeta da região de Samaria, falou assim: vamos mais para longe um pouquinho. Chegou na casa da viúva. Meu Deus, olha que poder da palavra. Ele falou: me dá água. E a sede, o negócio estava pegando. Ele quer água. Foi lá, pegou um pouco da água. Ele tomou água. Disse: estou com fome. Aí ele fala assim para o profeta, a viúva: está com fome? Eu só tenho um pouquinho de farinha. Vou fazer um bolo pequeno. E eu e o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Acabou.
Ele fala assim: faz primeiro para mim. Como é que é? Faz primeiro para mim. O poder da palavra. Deus, Ele tem nos sustentado, igreja. Nós precisamos confiar na palavra. Viu, Joxan? E naquilo que Deus designou para mim e para você. Essa igreja aqui, ela tem sobrevivido da palavra, da fé. Porque tem mês que é só o sangue. Esse mês o corvo visitou a minha casa, Bento. Você está entendendo? Literalmente, o corvo visitou a minha casa. Deus tem sustentado a minha casa desde a crise que nós estamos vivendo há 11 anos. Aqui. Chegamos a ficar com 7 pessoas. Chegou um cara aqui com outro pastor. Eu falei assim: pastor, vou falar uma coisa para você. Você me trouxe um lugar, essa igreja vai fechar. Só tem 7 pessoas, pastor, isso aqui vai fechar. Você me trouxe para esse lugar que vai fechar. Nós estamos vivendo isso há 11 anos. Você está entendendo? E Deus, Ele tem levantado pessoas aqui dentro e fora para manter essas portas abertas. E o profeta falou bem assim: como é que é? Um pouquinho de farinha. Um dia alguém falou assim, me chamou, o Rogério falou assim: faça o que você tem. Ah, você não tem nada, você tem oração. Vai fazer oração, vai orar. Use o que você tem. E tem hora que Deus tem dado tudo para nós, mas nós não valorizamos aquilo que Deus nos deu. Não valoriza o casamento que Deus deu, não valoriza os filhos que Deus, não valoriza a empresa que Deus, não valoriza o recurso que Deus deu. Deus nos deu tudo. E tem hora que nós olhamos assim: eu não tenho nada. Você sabe por que essa falta de expressão, não tenho nada? Isso é a falta da palavra. Porque o único que vai preencher a sua alma é a palavra. Quando você meditar de dia e meditar de noite, a palavra vai preencher a sua alma. A palavra vai te levantar, te colocar você de pé, te sustentar, vai te levar, vai te trazer a palavra. Porque nenhum recurso dessa terra vai permanecer, vai fazer você permanecer de pé, se não for a palavra. Por isso que Jesus falou para aquela multidão: eu sou o verdadeiro pão que desci do céu. Aquele pão que você comeu, foi Moisés, não foi Moisés, não, foi meu pai que deu o pão para vocês comer no deserto. Mas aqui está o verdadeiro pão que desceu do céu, que vai levantar a tua alma e vai levar você a viver a vida eterna. A palavra, a palavra, a palavra. As palavras desse livro tem mantido o gordinho de pé, o Bono. A palavra desse livro tem mantido oh glória, o Roger Gentil de pé. Essa palavra que tem sustentado a Jaqueline Onassi de pé. É a palavra que tem mantido a casa do Donizete de pé. É essa palavra que tem mantido a minha casa, a sua casa de pé. É essa palavra aqui, Joquissan, que vai trazer paz para a tua casa, paz para o teu lar, comunhão na tua família. É a palavra Júnior, que vai trazer um avivamento para a tua casa, trazer redenção para a nossa vida. É a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. A palavra. E o profeta diz assim, olha o que o profeta falou: faz primeiro para mim, e não faltará durante essa seca. Não faltará a farinha na panela e o azeite na botija. Não faltará. Não faltará. Olha para a tua vida, crente. Não faltará. Pastor, o que falta? Eu colocar a palavra em prática. Se posicione na tua casa. Volta a orar como você orava antes.
Volta a meditar quando você meditava antes. Volta a buscar o que você buscava antes. Aquilo que você era lá no princípio. Que você não faltava uma oração. Você não faltava um escudo. Você estava firme na palavra. Porque Jesus falava com você todo dia, toda hora, todo momento. O Espírito Santo falava contigo. A palavra. E Deus suscitou o profeta. Resumindo, Deus destruiu os profetas de Baal e de Azera, que não dá tempo de nós ministrar aqui. 1 Reis 18, o encontro do profeta Elias e dos profetas de Azera e de Baal. Deus venceu, como Deus tem vencido suas guerras, em nome de Jesus. Se põe em pé em nome de Jesus.